Mas o A diretora da escola entrou na sala dos professores com o rosto assustado e pediu nossa atenção para algo muito importante a ser dito. Temos ninguém na escola. Era essa a grande. Não iria me mandar para o inferno se eu batesse com ele. Nunca mais. Procurei uma igreja para fugir do que me assombrava desde criança. Era adolescente e encontrei lá mensagens e orientações que pareciam ser a solução para o que me afligia. Acolhido, acreditei que minha dor secreta teria fim e não precisaria ser conhecida de ninguém. Ninguém é machista, mas quando a ordem que se diz natural se inverte, os papéis sociais são trocados. Algo mexe com o ego. Tinha certeza que não queria ser mãe, talvez a única certeza que já tivera de fato. Mas, para uma pessoa de planos a curtos prazos, muitas casualidades acontecem. Engravidei. Nasci cristão. Cresci dentro da igreja. Era uma criança católica. Acreditava em tudo que o padre dizia. A diretora da escola entrou na sala dos professores com o rosto assustado e pediu nossa atenção. Era algo muito importante a ser dito. Temos um gay na escola. Era essa a grande notícia. Mas o desejo proibido que sentia por outros homens só aumentava. E, por fim, acabei tendo minhas primeiras experiências de relacionamento homossexual na própria igreja com pessoas que, como eu, buscavam mudanças. Por opção e resistência, assumi a maternidade. Eu quis aquilo e, ao mesmo tempo, não quis o desgaste físico de um processo de aborto. Eram violências vindas de tantas partes que não pude encarar. Com a gravidez, veio a ideia do relacionamento assumido. Morar junto. Naquela idade, uma advertência podia ser um troféu. A prova assegurada para toda a escola de que minhas contestações incomodavam. E por não poderem contê-las nem respondê-las, me puniam. Quando eu tinha 6 anos, minha família toda teve que sair da escola em que estudávamos por minha causa. Eu me lembro que a professora, preocupada com o nosso futuro, nos perguntava o que queria ser quando crescêssemos. Se médicos, veterinários, jogador de futebol, cabeleireiro. Eu respondi: quando crescer, professora, eu quero ser mulher. As crianças acreditam em tudo. Um dia eu descobri que estavam mentindo para mim. Deus não era um monstro, ele não estava me vigiando. Estava apenas cuidando de mim. E não iria me mandar para o inferno se eu batesse uma punheta. Nunca mais voltei lá. Então eu disse: sim, cara diretora, temos um gay na escola, nos hospitais, nas forças armadas, nas igrejas, na política, na nossa vizinhança, em nossas famílias e até em nossas casas. Lá viria a advertência. Acho que eu esperava com um sorriso de canto de boca, pela assinatura do papel que me punia. Mas a coordenadora demorava. Fui atrás dela para agilizar o processo. Um misto de prazer e culpa só intensificou minha agonia. E um dia aconteceu o que eu mais temia, fui descoberto. Alguém delatou alguém que me delatou. E como um ser sujo e pecaminoso, fui exposto à congregação como doente, que precisava de ajuda para se curar. Oraram por mim enquanto me desfazia em lágrimas, as mais amargas da minha história de vida. Em 2 meses e poucos, voltei às aulas e me revezava com o pai da minha filha nos cuidados. Éramos só 3. Estudava, dava aulas, fazia estágio e comecei a trabalhar nas madrugadas de finais de semana. A grana extra dava um alívio, mas o trabalho em si, por mais cansativo que fosse, funcionava mais como uma válvula de escape para a rotina da semana que como uma boa fonte de renda. Sair vitorioso da sala. Seria não a rendição, mas a demonstração da resistência. Fui atrás dela. Eu ouvi um sermão moralista que atestava para todos que estavam presentes o quanto eu era monstruosa em dizer aquilo. Nem cogitavam, eu acho, que eu não estava só dizendo aquilo, que não era da boca para fora, que eu sentia, eu vivenciava diariamente aquele desejo. Acho que o discurso ajudou na imagem de monstro ou de monstra que fizeram de mim. Daí finalizei e disse a essa diretora: se não há nada de mais importante a ser dito, me dê licença, que está na minha hora e preciso buscar minha namorada no trabalho.
Após essa situação vexatória e humilhante, pensei em me matar várias vezes, ideia que me acompanhou durante muitos anos, mesmo depois de já não ver sentido em estar em meio a pessoas que me olhavam como se eu fosse um ser abominável. O problema era que aquilo não era coisa de mulher, de mãe. Problema para os outros, claro. Brigas e discussões se intensificaram. O batom vermelho, a saia e até o cabelo penteado passaram a ser problemas. Tudo era coisa de vadia. Ainda que fosse meu corpo, minhas escolhas, meu tempo, parecia que todos achavam que poderiam decidir sobre o que e como as coisas deveriam ser, menos eu. Ouvi aquela boca rosa-choque me sentenciando. Na verdade, ele merecia 2 advertências. Uma pelo desacato e outra pela viadagem. Os outros professores sorriram da piada. Então era isso. Deixei de ser aluno e me tornei viado frente aos mestres. No dia seguinte, grudaram absorventes nas minhas costas, fizeram todo tipo de barbaridade. Todos saímos da escola. Era humilhante demais. Fiquei anos sem querer ir para a escola. E se eu ia, é porque eu era obrigada a ir. Na primeira chance que tive de deixar de vez aquele lugar, eu fui embora. Porém, a vida falou mais alto, e com a ajuda de amigos e muita terapia, percebi que não precisava carregar mais esse ilusório fardo, e hoje me orgulho de quem sou. Estou casado com um homem e conto com o respeito e o amor de muita gente de inúmeros gêneros. Hoje, depois de anos, o balanço geral é o seguinte: algumas portas quebradas, rostos cicatrizados, uma infância confusa, corações partidos, relações devastadas e o único desejo, e realmente forte, de nunca mais assumir um relacionamento. Não temo mais que me discriminem, mas temo por aqueles e aquelas que ainda hoje se sentem excluídos e com medo de viver por se sentirem diferentes.